Putin visita Xi Jinping e anuncia parceria sem limite. Dá uma olhada, porque a gente já conversou bastante. Isso terá um reflexo, eu vou explicar para você aqui, terá um reflexo na movimentação que acontece hoje ali na Eurásia, principalmente na questão das fronteiras Rússia-Ucrânia. A gente vai falar aqui, esse é o motivo principal. Tá? O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Rússia, Putin, em Pequim, nesta sexta-feira. Olha aí, sextou, pessoal, até para os líderes, né, das potências nucleares. Vamos lá. E os dois países anunciaram uma profunda parceria estratégica que, aspas, não tem limites. Guarda isso aí. Não tem limite. A amizade entre os dois estados não tem limite. Não há áreas proibidas de cooperação, declararam China e Rússia em um comunicado conjunto após a reunião bilateral. Poxa, vai o pessoal que já acompanha aqui o Pátio de Defesa há mais tempo e diz assim, poxa, Moisés, você tem avisado, hein? Vamos lá. Interferência externa. Os líderes disseram que não vão tolerar tentativas estrangeiras de minar a estabilidade de suas regiões e que vão combater qualquer interferência e apoio a revoluções em suas áreas de influência. Aí, estão se referindo ao que aconteceu agora, recente, e foi contornado em uma semana pela Rússia no Cazaquistão, né? Mas também outras que estão sendo gestadas, né? A Rússia e China pretendem combater a interferência de forças externas nos assuntos internos de seu país, soberanos, sob qualquer pretexto, diz o comunicado. Ambos se opõem às revoluções coloridas e aumentarão a cooperação nas áreas mencionadas. Revoluções coloridas é o termo usado para se referir às manifestações políticas de oposição nas ex-repúblicas soviéticas que aproximaram Geórgia, Ucrânia e Quirguistão dos Estados Unidos nos anos 2000. A China, e agora também mais recente, como o do Cazaquistão. A China acusa os Estados Unidos de colocarem lenha nos protestos de Hong Kong, apoiar a independência de Taiwan. Putin acusa os americanos de desestabilizar a Ucrânia. Putin viajou à China para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno e se tornou o primeiro líder mundial a ser recebido para uma reunião bilateral por Xi Jinping desde o início da crise de saúde pública, né? Há quase 2 anos. Na semana passada, a China já havia dito que preocupações da Rússia sobre a Ucrânia deveriam ser levadas a sério. A gente trouxe também isso aqui. Xi Jinping afirmou que os dois países se apoiarão resolutamente, né? E aqui são aspas, né? Na defesa de interesses centrais e aprofundarão coordenação estratégica mútua. Disse também que essas cooperações estratégicas são inabaláveis. Passada, presente e futuro. É inabalável, passada, presente e futuro. Putin, por sua vez, celebrou as relações sem precedentes entre os dois países. Nossas relações bilaterais, aspas, para o Putin, né? Nossas relações bilaterais progrediram em um espírito de amizade e de associação estratégica. São relações realmente sem precedentes, disse o presidente russo, que também elogiou o vínculo com um exemplo de relação digna da qual cada uma ajuda e apoia o outro em seu desenvolvimento. Os dois países também afirmaram no comunicado conjunto que o novo relacionamento é superior a qualquer aliança político-militar da época da Guerra Fria. Eu já vinha falando isso, né? Eu já vinha explicando aqui no canal que existia uma concorrência, mas é uma concorrência quase que simbiótica entre Rússia e China para a solução dos seus conflitos locais, expansão das suas capacidades de defesa e até territoriais, onde qualquer situação que ocorra é muito mais difícil do Ocidente administrar se ela for conjunta com a China. Imagina num cenário que a movimentação que hoje faz a Rússia para o avanço da fronteira da Ucrânia nas regiões de Donetsk, de Donbass, né? Concomitante a isso, a China tenha algum tipo de avanço, vamos dizer assim, físico para a questão de Taiwan. Fica simplesmente impossível para o Ocidente travar essas duas batalhas. Estou falando isso do ponto da guerra de atrito, tá? Hoje, o que nós temos até o momento são aproximações sucessivas, né, segundo o general Mourão, né, que cunhou esse termo na sociedade. Era um termo conhecido no meio militar, mas ele foi um dos primeiros a citar isso, e é isso que acontece hoje. Aliás, no dia de hoje, aviões russos, né, foram escoltados por aviões da OTAN, né, no Atlântico. Então, você tem esse processo de aproximação sucessiva constantemente, mês após mês,
mas a coisa, com a distribuição de tropas ao longo da fronteira de quase 2.000 quilômetros entre Ucrânia e Rússia, há a possibilidade real da guerra de atrito, ou seja, como um confronto direto. Os equipamentos que o Ocidente também está fomentando na região, principalmente com armas anticarro, só o Reino Unido mandou mais de 2.000 armas anticarro para a Ucrânia, né, recentemente, que provavelmente é o meio, né, a partir de colunas de tanques, que se daria ali uma, vamos dizer assim, uma transposição da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, já demonstra ali quais são as estratégias que o quanto a turma está levando a sério. Tem gente que está achando que isso é brincadeira. Eu estou trazendo esse assunto aqui desde outubro e novembro do ano passado, afirmei aqui que são tambores de guerra, são tambores de invasão, e eu vou dizer mais aqui hoje, dentro dessa linha que a gente vem traçando. Haverá a absorção territorial de parte da Ucrânia por parte da Rússia, e a OTAN não terá condições de enviar tropas físicas à Ucrânia. Quem vai perecer é o próprio povo da Ucrânia, que provavelmente muitos dos seus jovens perderão a vida na frente de batalha, para, ao final, por toda essa confusão que Estados Unidos, Reino Unido e alguns países da OTAN provocaram, e que, no final, o Putin consegue o que ele quer ali. Tá? A demonstração que foi feita hoje só tem uma forma disso não ocorrer no formato de atrito, no formato bélico. É se os Estados Unidos recuar. Porque a demonstração e o acordo que foi firmado hoje entre Rússia e China dão carteira e retaguarda para a Rússia fazer o que quiser ali na região. Portanto, ela não recuará. 3 são as opções. Continuar nesse impasse, o que já serve para a Rússia, porque o fato de manter aquela guerra civil acontecendo na fronteira impede a Ucrânia de ingressar na OTAN, ou os Estados Unidos recua, o que eu acho muito difícil de ocorrer no primeiro tempo agora, nesses primeiros 90 dias agora, né? Ou a Rússia recuaria. A Rússia, eu descarto essa possibilidade, principalmente depois dessa reunião de hoje. Eu já tinha avançado. Segunda-feira desta semana, vários canais ou estavam em cima do muro, porque tem coragem de apostar, né? Estão preocupados com a sua biografia, por exemplo. É igual o biografado. A gente está para fazer análise, pessoal. Se acontecer no formato que nós falamos aqui, significa que a gente tem alguma visão, né? Talvez pela experiência que teve em campo, não pela teoria. E aí a coisa acontece, né? E se não aconteceu o contrário, paciência, né? Que a gente aperfeiçoe os nossos olhos. Agora, se acovardar e ficar em cima e não dar opinião, aí perde o sentido, porque senão é o seguinte, basta você ir no Google e pesquisar o que está acontecendo. Não teria sentido ter um canal para fazer análise se não tiver conclusão nessas análises. Isso não é bola de cristal e eu não estou dizendo para você participar de nenhuma bolsa de apostas sobre o tema. Apenas a leitura do formato que se organizou, inclusive com a disposição de tropas ao longo da fronteira russa, a quantidade de equipamentos, você envolver quase 140 mil homens, fazer o remanejamento deles, criar uma estrutura, inclusive de logística e mobilização para longo prazo, isso não é brincadeira não, pessoal. Ninguém está aí para desperdiçar recursos, inclusive humanos, desgastar esses recursos se não tem intenção real de alcançar um objetivo. Portanto, a previsão segue esse caminho e tem esses caminhos a serem seguidos. Ou os Estados Unidos recuam diante da aliança e será uma derrota acachapante, né, como diria um certo comentarista, ou a Rússia continuará administrando desse formato, ou ela efetivamente anexará o território, e agora tendo a certeza de que as sanções que poderão sofrer anunciadas pelo Ocidente serão limitadas, porque ninguém vai ousar efetivamente excluir Rússia do sistema financeiro mundial. Imagina o seguinte, imagina que você é um país e tem relações com todo mundo e, consequentemente, você tem dívidas e crédito com outros países. Se alguém tirar a Rússia do sistema, é um calote que a Rússia não provocou. Isso prejudica mais os países que fazem negócio, por exemplo, a Europa inteira ali, principalmente na questão da energia, né? E isso seria um verdadeiro absurdo, seria idiota. Não vou dizer que não pode ser feito, afinal de contas, a gente sabe que a turma que toma a decisão não está muito preocupado com o ser humano comum ali, né? E o que será sofrido por outras sociedades que não as suas, né? Pode acontecer, mas eu duvido muito, né? O que pode efetivamente acontecer é ficar esse mal-estar aí e acontecer exatamente o que aconteceu em 2014, 2015, quando a Rússia
anexou a Crimeia. Eu acredito que o caminho tende a ser esse. O que agora virou uma dúvida é se aproveitará o momento que a Eurásia demonstra força, e a própria China demonstra força conjuntamente, né? E aí, demonstrando força, ao recuo ou não engaje o Ocidente. Aí, meu amigo, o cara pinta e borda. Na selva, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Demonstrou fraqueza, o leão parte para cima. Acabou. Entendeu? Não tem jeito. Então, fiz uma análise aqui bem fria aqui sobre o futuro dessa relação, né? O que isso significa. E eu vou dizer uma coisa. Esse encontro hoje fez o Ocidente tremer. Mas aí você está torcendo pelo Oriente, pelo Ocidente? Não, eu só torço aqui pelo Brasil, mas nós estamos fazendo uma análise, de acordo com o que chegou, de quem está surfando, de quem está na crista da onda e de quem está jogando o jogo e de repente não está sabendo mover as peças certas. Me parece que, observando esse jogo e esse tabuleiro, me parece que China e Rússia fizeram as melhores jogadas. Agora vamos ver qual é a próxima manobra do Ocidente. Pode tudo mudar, tá? Mas vamos lá. Gostou dessa análise, pessoal? Você acha coerente? Lembrando que aqui a gente não lê um livro de 500 mil anos atrás para poder ter essa conclusão. A gente viveu lá, conhece os personagens. Eu conheço esses personagens na atualidade. E também li os livros antigos que ensinam a doutrina. Mas a gente tem que trazer para uma realidade, porque o mundo é dinâmico hoje. A gente está na era da tecnologia da informação. Para quem não sabe, essa é a minha área de atuação também. E dentro da área de atuação na tecnologia da informação, hoje, o que vale muito, que é a própria informação, circula o mundo em alguns segundos. Então, olha, fica difícil você se basear apenas na expertise daqueles que já passaram e deixaram a sua experiência. Serve como consulta, mas é necessário hoje conectar aquilo que é passado com o momento atual. Só assim você vai conseguir, pelo menos, antecipar minimamente, né, o que está ocorrendo. E por que isso é importante? É muito simples, pessoal. Dependendo do que esse pessoal fizer aí, você vai ter problema de circulação de mercadorias pelo mundo. Né? Tem conexão com a nossa realidade aqui no Brasil. Não é mera curiosidade nossa aqui. Você tem problema de circulação de mercadorias pelo mundo. Você vai ter escassez, inclusive, dos insumos que nós utilizamos aqui no Brasil para o nosso setor agrícola. Imagina, o nosso principal vetor de exportação, que é o setor agrícola, abalado porque não tem, por exemplo, fertilizante para plantar. Isso causa um prejuízo enorme estratégico para o Brasil. Causa um prejuízo para quem compra, porque não terá os alimentos que o Brasil produziu, né? Além de afetar toda a cadeia produtiva, porque quando você entra em conflito, a indústria de base dos países envolvidos, eles redirecionam todos os seus ativos industriais para o conflito. Né? Quem fabricava fertilizante, de repente vai mudar, né? Fertilizante é parte da indústria química, vai mudar sua composição para os químicos dos explosivos, por exemplo, ou dos propelentes. Então você tem toda uma mudança de característica, né, do teu setor, da tua planta industrial, da tua cadeia de produção industrial para atender o conflito. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, o mundo todo, nós vamos sentir. Isso significa inflação alta para o mundo todo, significa restrição da mobilidade do ser humano entre os países, às vezes até restrições internas. Fora a questão da crise e a entrada, né, da recessão, mudando isso para carestia e por aí vai. Então, a gente tem que estar de olho, a gente se antecipa a isso, você começa a priorizar o que fazer para sobreviver durante esse período. Então, não é mera curiosidade, é algo que tem a ver, né, com a tua vida. Tá? Dá like, se inscreve e compartilha. A gente tem outros assuntos. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês concordam? Tem muita coisa nisso. Será que a gente está falando aqui de teorias espaciais ou do universo? Nós ficamos aqui fora do tema ou tem a ver com a realidade? Isso me diz aí. Tá? Everaldo aqui, um grande abraço, amigo. Tamo juntos.